está ouvindo a web rádio vagalume.com, você está me ouvindo bem? A gente está falando ao vivo aqui direto de São Paulo. Alguns probleminhas de entrada no microfone, mas me parece que já está tudo bem. Agora o pessoal está tomando um café, está tomando um chá, um bolo. A gente está aqui desde as 10 da manhã e começamos a nos falar e já conversamos bastante, mais de uma hora aqui. E aí eu vou aproveitar esse momento, já que as pessoas estão voltando, e te incluir nesse encontro. Então não se importe com a plástica da transmissão, se a gente não vai usar trilha, música, essas coisas. É claro que é completamente diferente, porque eu não estou fazendo programa, não estou no ar, estou aqui preocupado com outras coisas, e isso é um jeito de incluir você que me ouve em outros lugares agora e não pôde vir ao encontro em São Paulo. A gente está ao vivo, são 11h18 no encontro de São Paulo. E daqui a gente segue o papo que nós já estamos tendo até então, já falamos sobre vários assuntos, já um monte de gente participou e agora eu acho que já dá pra gente continuar a transmissão. Se você puder, você que está me ouvindo agora, por exemplo, na minha página no Facebook, estou ouvindo sim, já vi aqui confirmando, então tá bom. Pessoal, vamos continuar? Agora a gente está na rádio também, deixa eu checar aqui. Bom, você está ouvindo música, eu nem vou me preocupar muito com essa transmissão aqui, você que está me ouvindo pela rádio, tá bom? Para que aí não fique ruim e nem artificial. Eu vou fazer o seguinte. Você vai monitorando aqui para mim no fone, por favor? Pessoal, vamos continuar? Agora junto com a gente tem mais um monte de outras pessoas também. Por isso que eu tô com esse microfone meio de cantor romântico na mão. Mas nada muda, a gente só inclui agora outras pessoas que estão vindo à rádio em outros lugares e que foram convidadas por não poderem via São Paulo participar com a gente. Foi difícil colocar no ar, por isso que eu estava demorando um pouco, o som do microfone não entrava, enfim, tava meio ruim. Mas a gente vai ficar uns 40 minutos, mais ou menos, falando também incluindo quem está ouvindo a gente pela rádio, e aí a gente depois vai bater um papo e continuar a gente aqui. E aí todo mundo fica à vontade. Eu acredito que por volta de meio-dia 15, assim, a gente termine aqui. E eu vou ficar aqui, tem livros, inclusive mensagens, quem quiser tem aí. Depois fala com o meu sósia aqui. E só trouxe. Você que está me ouvindo na rádio, você não vai ouvir quem fala longe do microfone, mas a nossa amiga perguntou, você só trouxe o livro Mensagens Chegam pela Manhã? Enfim, já que é para incluir todo mundo, vamos incluir, né? Eu vou traduzindo. Mas você que está ouvindo na rádio, de repente alguém vai comentar ou vai fazer alguma pergunta, como acontece sempre nos encontros, então provavelmente você não vai ouvir, mas vai ouvir minha resposta. Eu quero retomar aqui, a gente já falou sobre muitas coisas, eu estava falando sobre a casa que nós somos, a gente procura o tempo todo casa própria, casa na vida, a gente quer descanso, a gente quer repouso e a gente projeta e busca esse repouso em vários lugares, mas a casa sou eu, né? A casa é você, a casa mora em mim, a casa está dentro, e a gente estava falando sobre isso, e o nosso amigo, como é que se chama mesmo? Gleicon, que veio de Floripa, né, Gleicon? Eu fico super feliz quando isso acontece, assim, gente que vem de fora pro encontro, que legal. A gente se cruzou nos céus, né? Eu vim mais do sul ainda, mas a gente se cruzou. O Gleicon veio de Floripa. Foi você que me escreveu dizendo eu consegui um trabalho, legal. E o Gleicon veio falar comigo, enquanto eu preparava a rádio, e estava dizendo o seguinte, você fala muito sobre essa história do Aquiete-se, e até para compartilhar com todo mundo aqui, né, que de repente não ouviu. Mas como é que isso começou contigo? Como é que você percebeu? Porque geralmente quando as pessoas falam de uma questão, de um problema, de uma dificuldade, de uma dor, e você fala antes, você pode falar um monte de coisas, aí você cai no Aquiete-se. Foi bem assim que você disse, mas quando é que isso aconteceu para você? Enfim, era mais ou menos isso que você me perguntou, né? E isso não aconteceu. Eu não tenho na minha vida assim um start, uma coisa de antes e depois, eu agora vi a luz, né? Eu vejo tudo como um processo, coisas que vão acontecendo, e você sabe que eu costumo dizer uma coisa que vale para isso também. Tudo fala, e eu acredito que tudo, de alguma maneira, traz mensagens para a gente, tudo, né? Eu posso usar qualquer exemplo aqui, eu posso falar da aviação, eu posso falar de qualquer coisa para falar sobre a mesma coisa. Não importa muito bem as linguagens, os contornos ou as molduras que a gente usa para valorizar o quadro está lá. E eu, por exemplo, eu sempre reparei que se você está passando de carro numa estrada, em velocidade, você tenta olhar o cenário e você não vai ver o cenário em detalhes. Você vai ver tudo passando em movimento, a não ser que você pare o carro, aquiete o carro.
desça. E aí você vai ver uma série de detalhezinhos que no cenário você não via. Simplesmente que você está passando em velocidade ali e não viu. Se você passa distraído na rua e passa pelas pessoas na rua e não presta atenção, é possível que um conhecido passe por você e você não perceba. Né? Eu às vezes faço um exercício assim de imaginação, fico imaginando aquela multidão se trombando na rua e tentando ler o pensamento. Vocês sabem que eu leio, né? Eu tô lendo o pensamento de vocês. Tô brincando. Podem pensar à vontade. Mas eu fico imaginando o seguinte, quantas pessoas aqui, por exemplo, aquele cara ali que está andando, né, e que está com algum problema ou alguma inquietude, que aquele outro ali que passou apressado poderia respondê-lo ou ajudá-lo. Né? Ou aquela mulher que está falando, onde está o meu amor? E o cara cruzou com ela falando, onde está o meu amor? E eles cruzaram. Né? Quantas coisas que estão acontecendo e a gente não presta atenção. Então, o aquietar-se tem a ver com prestar atenção. Por que eu falo sobre aquietar? Porque eu percebo que a nossa mente fica sempre muito sobrecarregada. Né? Às vezes, quando vinha para cá, agora, para gravar Insight e tal, para São Paulo, eu às vezes chegava no aeroporto, pegava um carro e vinha ouvindo rádio. Né? Pelo fato de ser de rádio, para ouvir os caras das rádios, meus amigos, para ver o que o pessoal está fazendo e tal. Mas eu me lembro que eu chegava para gravar e eu precisava parar um pouco, eu estava mais inquieto. Eu geralmente chegava para gravar e gravava 4 programas de uma vez. Como eu sempre fiz, mas eu precisava assim, me dar 5 minutos aqui para eu parar, E aí eu comecei a perceber que eu estava cheio de ruído mesmo, sabe? Nada de mal, necessariamente. A música do rádio, o trânsito, o movimento, né? Mas aquilo foi se impregnando em mim. Quando eu paro e deixo que aquilo... ou não permito que aquilo interfira em mim, então eu me aquieto. E quieto eu ouço, quieto eu vejo, quieto eu percebo. Ontem uma mulher me escreveu, ela não está aqui, ela disse que não viria. Acho que ela é de São Paulo, mas estava viajando. E ela falou assim, como é que você faz para escrever essas coisas? Não, eu só presto atenção. Né? Eu só presto atenção. Então, enquanto você me vê aqui, tem um monte de outras pessoas aqui também. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma causa, cada pessoa é uma casa, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um monte para contribuir também. Mas você, pelo fato de eu estar aqui no centro falando, está me olhando e deixando de perceber os outros mundos que não são maiores ou menores do que o mundo eu. Né? Quando eu passo a perceber isso como exercício cotidiano, a tendência natural é que eu me aquiete não como uma estratégia diante dos problemas, e nesse caso não é isso que eu falo. Eu sinto que essa é a dificuldade maior das pessoas que falam sobre, mas eu me aquieto o quê? Tal. Uma vez, é um exemplo clássico assim que eu já contei algumas vezes, de um cara que eu escrevi um texto de aquietar-se, e o cara me escreveu bravo no Facebook, me xingando um monte, falando um monte de coisa pra mim e tal, falando bravo mesmo. E ele dizia, por que não é contigo, que os caras cobram domingo de manhã, por que não é... Esse negócio de não é contigo, eu ouço direto assim. Pra você é fácil, é bonito, é utópico, é uma fantasia. E eu falo, o cara não sabe da minha vida. Né? Ele não sabe se é fácil ou não pra mim. Ele não sabe quais são meus problemas, nada, mas porque eu tô dizendo isso, eu pareço um ser mineral ali que tá sobrevoando, dizendo, aquiete-se, né? E não é. Eu percebo que não é produtivo, não é mínimo, diante da vida que já é inquieta, eu me debater mais. Apesar de todos os movimentos da minha volta irem nessa direção. Né? Então é por isso que a gente está o tempo todo assim. Por que a indústria, por exemplo, do entretenimento é uma das mais ricas na cultura, principalmente ocidental, né? Mas oriental também, Japão, China, ali a coisa também está forte, mesmo na Índia. Por quê? Por que existe uma indústria que ganha em promover distrações? Nada contra. Existem momentos que a gente quer se distrair, não é essa a questão. Mas por que a gente vive na maior parte do tempo distraído e por que existe uma indústria do entretenimento, mas não é a única, do jornalismo, de cultura, de música, enfim, mantendo a gente distraídos? Por que a gente tem que ficar distraído? Né? Por que a distração virou uma cultura
E por que que o aquietamento virou uma utopia? Não dá. Essa é outra questão que eu costumo dizer, assim, eu falo, mas vem cá, eu não estou te propondo nada. Eu não estou dizendo para o cara vir de bananeira aqui, vamos agora fazer a hora da bananeira, né? Já que já estamos aqui no encontro e estamos sozinhos, se bem que a gente está com a rádio agora. Mas antes da rádio, já que ninguém está nos ouvindo, eu vou falar para você que na realidade a minha técnica é a técnica bananeira, vamos plantar bananeiras aqui. Será mais complicado, né? Apesar de ter gente que faz esse tipo de coisa. Então por que que é mais fácil eu plantar bananeira, é mais fácil eu subir de joelho a escadaria da igreja, é mais fácil eu fazer uma série de coisas diante de aquietar-se? Porque eu fazer um monte de coisas é fora. Eu faço, eu comparo, eu mensuro, eu me gabo, eu fiz e você não. A minha bananeira é muito melhor do que a tua. Eu subi a escada da igreja aqui com 2 minutos e 16 segundos. Então o santo ficou mais feliz comigo do que contigo. Eu subi, eu contei 5 minutos e 12 aqui no seu caso. Então eu me comparo, então tanto faz. Se isso eu chamo de espiritualidade e me valido por conta dessa comparação, ou se eu me comparo contigo dizendo o meu carro é melhor que o teu, a minha roupa é melhor, meu trabalho, dá no mesmo, é tudo fora, né? Enquanto isso, a proposta de ficar quieto é utópica, né? E talvez nessa vida e nesse mundo cheio de distrações, não deixe de ser, porque a gente foi condicionado para ser assim, mas a gente não é assim. Qual é o natural do ser humano? É ficar ou é ficar quieto? Qual é o natural mesmo do ser humano? Quando a gente dorme, quando a gente está cansado, quando a gente não tem força para ser o que querem que nós sejamos, e a gente finge que é. Quando nada disso acontece, a gente faz o que? A gente para. A gente suspira, a gente se aquieta. Então, não é uma utopia. E também não é uma negação do tipo, como o cara que me escreveu, estão aqui batendo na minha porta, estão aqui me xingando, tal. Como é que eu vou me aquietar? Que é o ponto que as pessoas me falam às vezes. Tá tudo ruim, tá tudo difícil, tá tudo mal. E eu acredito que esteja, eu entendo que esteja. Eu sei que muitas vezes está, porque eu também não sou ser mineral, eu também vivo aqui, né? Então eu sei que as coisas são assim. Mas eu sei que as coisas estão acontecendo lá fora, como eu escrevi ontem. Eu não me lembro agora de cabeça o texto, mas que falava um pouco disso. Ontem à noite eu publiquei. Sobre não permitir que o mundo de fora necessariamente modele o mundo de dentro. Tem que ser o contrário, né? Dá para ser o contrário. E a sensação de que não dá, de que não pode, de que isso é impossível, de que isso é utópico, de que isso é fantasioso, enfim, é uma resposta a um condicionamento de uma indústria, de poderes, de interesses que querem que eu não me lembre aquilo que o meu pai falou agora há pouco da história, por exemplo, do placebo. Imagina o que aconteceria com a indústria farmacêutica se a gente soubesse mesmo o poder que eu, como ser humano, tenho de me curar e de adoecer, né? Será que a indústria farmacêutica seria tão rica como é? Meu pai não contou, mas o meu avô, que era médico, como ele disse, que eu tinha uma época assim que meu pai falava assim: você não vai nos congressos, você precisa ir. Se for. Meu avô dizia: nem precisa muito, aqui eu tenho os vendedores aqui de remédio que me trazem as novidades. Porque, de maneira geral, o médico já é formado para ser assim. Eu sei que tem médicos, tem algum médico aqui? Não. Me perdoem os que estão ouvindo, eu sei que quem está me ouvindo é a exceção, eu tenho certeza. Mas, tirando você que está me ouvindo, né, tem outros que são formados para serem vendedores de remédio. Não porque ele está fazendo isso conscientemente ou deliberadamente, não é isso. O médico quer ajudar, quer fazer o melhor, é claro. Mas a mente dele, o olhar dele, a relação que ele tem com a doença, com as pessoas, com a saúde, geralmente, que tem eficácia para curar e para adoecer. Agora, é interessante que as pessoas saibam disso? É claro que não, né? Não só a indústria farmacêutica, imagina esses políticos que a gente vê aí, sou o salvador da pátria, vou fazer tudo por você, eu sou o pai dos pobres, a mãe dos pobres, o pai do não sei o quê.
Imagina se esses políticos lidassem com um povo que tem consciência de que o político deveria estar ali só para servir e não para ser benfeitor. E que o mínimo que fazem com o dinheiro dos impostos, por exemplo, não é uma benfeitoria e muito menos motivo de se orgulhar porque eu fiz uma ponte, porque nunca antes na história. Bom, eu não preciso, para um povo consciente jamais aplaudiria determinadas coisas assim e muito menos justificaria. Não vou entrar em discursos políticos, mas é só exemplo. Jamais justificaria corrupção. Não preciso citar essa ou aquela, generalizada, como o povo passivamente aceita. Porque, por outro lado, como aqui em São Paulo existiu o discurso do Maluf, rouba, mas faz, né? Isso vai se espalhando de várias maneiras. Se legitima, se justifica, se aceita, porque eles fazem por nós. Então, em que interessa essas pessoas, por exemplo, que as pessoas sejam motivadas a pensar, a criticar, a chegar às próprias conclusões, a se aquietar diante desses discursos todos. A indústria da fé. Né? Não existe instituição mais rica do que a Igreja Católica. Não existe, e não é hoje. Eu estava estudando história com meu filho, a gente estava lendo o tempo dos romanos, no ano 1000, e já estava dizendo da instituição mais poderosa daquele tempo, e dos terrenos, mudou. Pode ser que tenha mudado uma coisa ou outra. Eu vejo até com simpatia o Papa Francisco. Acho que ele tem ideias legais, eu acho que ele é um cara do bem. Mas eu estou falando da instituição, não das pessoas. Né? Que força essa instituição teria sobre as pessoas se as pessoas soubessem que Deus não mora na igreja e nem fala na boca do padre, e nem do pastor, e nem do mestre, e nem de ninguém. Mas aqui, no aquietar-se, né? No silêncio. Como eu brinquei na rádio essa semana, uma mãe escreveu: minha filha acha que você tem a voz de Deus, ela tem medo de te ouvir. E eu estava dizendo, a voz de Deus é isso aqui, ó, e silêncio. Né? A gente ouve Deus quando a gente fica quieto. Agora, a quem interessa que eu ouça a voz de Deus? A religião não é. Se eu ouço a voz de Deus, eu posso me relacionar com a religião, eu posso ter a religião, eu posso ir à igreja. Não estou dizendo que não é isso. Mas eu não preciso mais dela. Eu não dependo mais dela. Isso não quer dizer que o cara não se sinta bem de ir lá, ouvir o padre, ouvir o pastor, ouvir o mestre, ouvir o monge, ouvir quem quer que seja, ir no templo. Maravilha, arquiteturas são bonitas, isso deve ser valorizado, mas não está lá. Né? Interessaria? Será que o culto da prosperidade dos 522 apóstolos ungidos, será que seria tão cheio? Será que o cara teria a grana para pagar o horário de televisão dizendo dê que Deus te retribuirá, não dê que Deus te castigará? Será que se eu não tivesse medo e soubesse que é assim, eu daria? E será que esse cara teria não só o programa de televisão, teria o avião que ele tem, teria o poder político que ele tem, teria o carrão que ele tem, teria a força de mobilização e grupos de comunicação que esses caras têm, se eu não tivesse medo? E se eu soubesse que Deus mora dentro, então não é dando dinheiro pro cara que Deus vai me ajudar? Como é que ia ser a relação da sociedade com a religião, por exemplo? Que poderes dominariam a gente? Se a gente já instituiu dois aqui, o político e o religioso, o poder do consumo. Eu compro porque eu quero me afirmar. Eu compro porque a publicidade, de um jeito ou de outro, diz: compre e você vai ser legal. Né? Eu tô numa fase bem chata. Eu sou um cara chato mesmo. E uma das minhas chatices atuais é não aguentar muito publicidade. Eu não consigo mais ouvir publicidade. Me incomoda. Enfim, especialmente aquelas menos criativas, porque eu também gosto de criatividade. Então, quando é bem criativo, eu gosto. Como uma que eu vi do Cazuza. Vocês viram na internet? Não sei se é da Oi, da Vivo, de uma operadora de telefone, da Vivo, que eles fizeram com a música do Cazuza. Ficou legal aquilo, é uma ideia boa. Então eu gosto. Mas compre. Será que a gente compraria se não estivéssemos buscando na compra? Se o objetivo da compra, no fim das contas, não fosse comprar junto com o carro, comprar junto com a casa, comprar junto com a roupa, enfim, a paz que eu estou buscando, o descanso, ou aquilo que eu há pouco estava dizendo sobre o repouso que a gente busca. Se eu soubesse que não está lá,
né? Que eu não preciso do carnê para comprar a televisão. Você vê pessoas morando em casas horríveis com mega televisão ali. O cara não tem nada, mas ele tem no meio da sala, no parte mais importante, a televisão. Porque o Luciano Huck é uma pessoa muito boa. Eu vi na história do... Não, nada contra. Você sabe que eu apresentei um programa junto com o Luciano Huck na Jovem Pan. Isso, anos 90, a gente fazia junto um programa. Era o Mingau Jovem Pan. Eu ficava na mesa de som, falava algumas coisinhas e ele apresentava. E eu me lembro que ele era assim, ele estava no ar assim, ele falava assim, vou entrevistar quem agora? Ele pegava o celular assim, vou ligar pro ministro. Ele ligava, ô ministro, vamos entrar no ar? E entrava, tal. É ele, é errado? Não, isso é uma crítica? É claro que não. Né? Mas é um cara com uma visão oportunista, não estou tingindo o oportunismo aqui de coloração moral, de oportunidades dentro daquilo que para ele é importante. Mas o povo precisa da catarse de falar. Quando houve o acidente do avião, felizmente nada aconteceu com ele, com a mulher, enfim. Mas as pessoas olhando, dizendo... Eu vi uns comentários assim, uma pessoa tão boa, que faz tanto pelos pobres, né? Se emociona tanto com os pobres ali. Bom, não sei, eu não sei, pode ser. Hã? Pois é, o nosso amigo falou, inclusive tinha piloto o avião e tal. Não, pode ser, eu não conheço o coração, pode ser. Eu estou usando um exemplo aqui para dizer como a gente precisa projetar num símbolo. Então, eu não preciso fazer, o Luciano Huck faz, eu até choro na frente da televisão. Então, eu também sou bom, né? Eu também sou legal. Tanto faz, e aqui não é o caso das motivações dele, eu não sei, eu só estou aqui usando um exemplo. Mas, e se a gente soubesse que eu não preciso disso, eu não preciso ser representado por ninguém na televisão que vai dar roupa, que vai mudar de carro, enfim, das pessoas, porque eu posso ser quem sou e aí eu serei bom, não no sentido moral exatamente da palavra, abraçando todo mundo e tal. Se bem que eu fiz isso quando eu cheguei aqui, tá vendo? Mas mas no sentido humano, de enxergar os outros como eu, né? E eu nos outros, e todos ligados de alguma maneira. Agora, como é que essa indústria toda se mobilizaria, inclusive da bondade, se eu soubesse que eu não preciso dela? Se eu soubesse que está tudo dentro. Então, a gente já destituiu outro poder de entretenimento, da bondade, do consumo, da religião, da política, diante da falta desses poderes que projetam ruídos na gente. E por que os poderes projetam ruídos na gente? Alguém tem alguma ideia? Não? A gente vive de casa aberta. Em ruídos, eu não ouço. Né? Se agora que todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, a gente não vai ouvir ninguém. Né? A gente vai ouvir um monte de vozes, mas a gente não vai identificar nenhuma. As muitas vozes não vão ter significado algum, vão ser somente muitas vozes. E se a gente ficar 2 ou 3 ou 4 horas nesse murmurinho, nesse ruído de vozes e nessa loucura toda, quando a gente sair daqui, vai dar até uma coisa na cabeça assim, uau. Já aconteceu de vocês saírem de um ambiente muito movimentado, muito cheio, e entrar num silencioso, assim. Hã? Dá um alívio. Você se sente em casa. Você está em casa, de novo, porque no ruído você não mora. Lá fora pode estar barulho, mas você chega em casa e fecha a porta e pelo menos diminui o barulho, porque você quer silêncio em casa, ou pelo menos os barulhos da casa e não os barulhos de fora. Mas como você disse, a casa está aberta e a gente vive com os barulhos de fora o tempo todo. Então, no meio dos barulhos, dos ruídos da TV, do rádio, eu não estou sendo literal, não é demonizando a TV, o rádio, não é isso. Mas no meio disso tudo, desse monte de barulhos, como eu vou ouvir a minha voz? Como? Sempre que eu, de alguma forma, em algum momento, tender a ouvir aquilo que eu chamo de a minha voz, ou seja, quem eu sou, o que eu preciso, enfim, ela vai se projetar num outro som. Né? Eu não preciso mais pensar, eu não preciso mais querer, eu não preciso mais saber, eu não preciso mais enxergar, eu não preciso mais ouvir, porque fazem por mim. Você me cobra ser uma pessoa bondosa? Como? Mas eu choro quando eu vejo o Luciano Huck fazendo isso. É que eu não posso, eu não tenho dinheiro para reformar a casa das pessoas. Mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria. Você disse que eu preciso fazer bondade. Não, eu pago impostos e está lá o meu representante no governo, santo fulano de tal, que
ou santa, que é a mãe dos pobres, enfim, ou o pai dos pobres, enfim. Eu não preciso, e eu me esquivo. Eu me esquivo. E eu tirei também o poder da indústria farmacêutica nessa história. Agora, sem remédio, ou sem a imposição ou a força do remédio, o remédio, eu não estou aqui dizendo que o remédio é ruim, às vezes é necessário. Né? Que bom que existe a tecnologia do remédio, da medicina, enfim. Mas sem essa dependência, ou sem essa imposição, que vai norteando a gente, e a gente vai se tornando fruto disso tudo, resultado, reflexo disso tudo, tira tudo isso. Né? Isso que eu chamo de desnecessário. Tira tudo isso. Vai sobrar o quê? Se eu não puder mais me legitimar no representante, não precisa ser o representante, o líder político, o religioso e tal, mas nas pessoas, na média, no grupo. Né? Se eu não for aceito pelo grupo, se eu não precisar mais disso, o que vai sobrar? Né? Quando eu me deparar com o que sobra, quando eu enxergar o que sobra, então eu vou entrar em casa, eu vou olhar minha casa, como eu falava na primeira parte do nosso papo aqui. E quando eu enxergar minha casa, é possível que ao permanecer tanto tempo fora de casa, como a gente costuma permanecer, eu identifique a casa completamente bagunçada. Uma vez nós fomos viajar, ficar uma semana fora, menos, 3 ou 4 dias fora, a gente tem um gato, o Charlie, um gato persa, assim. E o Charlie, eu não sei por que o Charlie acha que o sofá é o melhor lugar do mundo, né? E pois é, ele tem uma caixa ali, ele tem um monte de lugar, uma caixa, uma toquinha, gato gosta de toquinha, tal, uma cadeira que virou a cadeira do Charlie, uma cadeira. Mas e eu me incomodo porque é fogo, fica muito pelo, aqueles pelos claros do sofá. E eu me lembro que a gente foi viajar, a gente voltou 3 dias depois, e a zeladora do prédio subia para dar comida, foi uns 4, 5 dias depois. Ela subia para dar comida, água e tal. Caramba, o sofá tava branco. Branco, 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 assim. Eu falei, pô, não sei se vai dar para tirar esse pelo do sofá. Muito, 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 muito. Mas deu. Né? Aí você começa passando o aspirador aos pouquinhos, e sai aqui, sai ali, uma hora saiu. Né? Porque a casa fica limpa, se você começa a limpar. Mas quando a gente olha os pelos do Charlie dentro da gente, né, a sensação é que isso não vai ser possível sair. E tá lá o Charlie se lambendo, eu falei agora. Né? E ele olhando assim, sem entender e tal, enfim. Se bem que a gente se entende pelos olhos, é legal isso. Não, mas eu só não tenho pelo aqui. Mas, enfim, do resto eu e o Charlie a gente compete. Mas aí eu volto para casa. Né? Eu volto para casa e vejo que ela tá bagunçada. Né? E vejo que ela foi revirada, na verdade. Porque eu assimilei tudo isso, porque eu aceitei essas invasões, as pessoas invadem a casa. Como você falou, a gente não cuida, então tá tudo aberto, janela, porta. E aí eu vou encontrar o líder político, o líder religioso, o povo, todo mundo lá tomando cerveja, pé na mesa, na minha casa ouvindo pagode, eu lá, desconfortável na minha casa. Nada contra cerveja ou pagode, é só um exemplo. Né? E agora? Bom, agora é mais difícil. Né? Então, às vezes é melhor não ver. Às vezes é melhor fingir que a minha casa é lá fora. Ou às vezes é melhor apagar a luz e fingir que está tudo bem. E me acostumar com isso. Começar a limpar, começar a tirar o pelo do gato do sofá, começar a tirar... Eu me lembrei de um filme, eu acho que foi... Alguém aqui já viu aquele seriado chamado Anos Incríveis? É coisa de velho, é coisa de velho. Isso aí acho que parou de passar nos anos 90, né? Mas na internet era muito legal. E eu me lembro, é uma família média americana e tal, e eu me lembro de um episódio, não sei se você lembra, que os pais foram viajar, os filhos ficaram em casa, e o filho mais velho, que era o filho do meio, ou melhor, que era o mais assim, rebeldinho e tal, resolveu fazer uma festa na casa. E os pais, por alguma razão, voltaram antes. Então, e os amigos detonaram a casa. Então era pizza, era tudo, destruíram a casa. E quando eles viram os pais chegando, eles começaram a correria para tentar limpar a casa, para eles não perceberem, né? Enfim, não conseguiram. Mas a sensação, às vezes, é essa, porque a gente percebe a casa está destruída e como é que a gente vai limpar a casa. Então, é engraçado que quando isso acontece, geralmente se dá de novo o processo de correr para fora.
Então eu vou buscar ajuda fora, eu vou buscar ali. Não, o que eu preciso fazer é limpar mesmo a minha casa. Ajuda fora às vezes fica muito cara. Vocês sabem que as faxineiras hoje estão pela cara da morte, né? Enfim. Então eu começo aqui, eu começo limpando ali, eu começo passando o aspirador aqui, arrumando o tapete, ajeitando ali, tirando aqui, enfim. Daqui a pouco, quando eu vejo a casa tá boa, tá limpa, e eu me aquieto, né? Então, isso não quer dizer que se eu não limpar, poeira virá, se eu deixar a janela aberta, outros entrarão. Então eu preciso fazer essa manutenção da minha casa. E eu faço essa manutenção, em primeiro lugar, reconhecendo que ela é uma casa, como todas as outras, que suja. Aí é o problema do iluminado, né? Na minha opinião. Fazer uma provocação aqui. Esse é meu irmão, por isso que a voz dele parece com a minha. Tem um sintetizador aqui. Até que ponto eu quero ser responsável por essa minha casa? Quando eu descubro que eu posso fazer alguma coisa e meus passos são decisivos, eu quero isso ou é melhor eu deixar para o político, para a igreja, para a empresa, porque eu não tenho possibilidade nenhuma de interferir nesse processo que já está instituído e eu sou um ser à parte que só cumpre esse fluxo. Eu quero essa consciência, porque a consciência também não implica responsabilidade. Tem um vídeo que chama O Ônus da Consciência, que eu gravei, que fala um pouco sobre isso. Primeiro, existem duas questões aí. O primeiro é o seguinte: para eu reconhecer que eu quero, né, eu preciso caminhar um monte também, porque a maioria não reconhece. A maioria chega nessa outra ponta, que é isso que você falou, que é olhar para tudo e falar o seguinte: eu tô preso nesse sistema que não dá para mexer. Então você vê o tamanho do monstro, por exemplo, na política, né? Eu não voto porque o meu voto não muda. E eu acho isso mesmo, eu não voto porque o meu voto não muda. E não é só por isso, porque eu não tenho vontade de votar nesses caras, e como eu saí de São Paulo, eu não transferi meu título, então eu justifico. Dessa maneira não. Eu vejo o cara ver a cidade suja, por exemplo, falar, papel de bala. Bom, todo mundo joga, eu jogo, porque não vai mudar também. Não é o meu papel que vai sujar a cidade. O sentimento de impotência diante de um poder que se sobrepõe e que se institui como inexorável, né? Como não é possível enfrentar. Mas a questão não é essa. Eu acho o seguinte, eu vou virando aqui e falo para todo mundo. Se eu olhar o poder como ele se coloca diante de mim, e a sensação vai ser essa de impotência e eu não quero. É melhor aceitar, é melhor jogar o jogo do poder, é melhor deixar porque eu sozinho não faço nada. Uma vez a gente estava no último encontro que teve em BH, eu estava numa praça, e aí um cara me reconheceu, veio falar comigo, fez um monte de perguntas, e a última era essa, acho que eu até comentei contigo, era essa: você acha mesmo que o que você faz vai mudar o mundo? Você acha que esse teu empenho vai mudar o mundo? Enfim. Só que a minha visão de mundo não é mais essa. Os poderes, as forças, a impossibilidade, o que eu mensuro, os tamanhos, a minha insignificância diante de algo que já está instituído e que já está feito e que não vai mudar porque eu quero. Eu deixei de olhar por isso. A perspectiva de mundo agora mudou. Não é lá contra eu. Sou eu no meio de lá. E eu sou o mundo. Eu comecei falando sobre o mundo que eu sou, a perspectiva que eu sou, porque para mim, tudo que eu vejo do mundo, tudo que eu sei do mundo, tudo que eu entendo do mundo, só se vincula a esse espaço aqui, pequenininho, dentro do tamanho da Terra, que sou eu. E esse espaço que se modifica, que caminha, que vai aprendendo, que vai errando, que vai se encontrando ou desencontrando. E o mundo todo, apesar dos poderes lá, das pessoas lá, das histórias lá, das opressões lá, enfim, das guerras lá, e de tudo lá que não muda lá, porque lá não é aqui, mas lá não invade aqui, e lá não se instala e não modifica aqui, porque aqui é o mundo para mim, e não é lá. Então, apesar de viver também lá, e me relacionando com as forças opressivas e imutáveis e gigantescas e fantasmagóricas do mundo, essas forças já não me fazem, porque eu sei que sou eu que ando no meio das forças que me faço, mesmo em meio delas e apesar delas. Então eu ganho forças para mexer no que eu sou. Eu não vou, aí eu perco a pulsão
que esse eu acho que é o grande limite das pessoas e é a grande inquietude das pessoas. Às vezes dizer o seguinte, mas né? A gente está falando agora dos líderes desonestos, religiosos, por exemplo, e políticos também. Eu sei que muitos entram nessa história bem intencionados. A gente está quase terminando já, tá? Depois a gente tem um tempinho de papo com a gente aqui, mas para a rádio já encerra. Mas muito bem intencionados que entram para mudar o mundo, né? E diante da impossibilidade e da realidade tantas vezes cruel, o cara, ao invés de mudar o mundo, ele muda o mundo dele, ele vai se mudando, e ele vai se adequando. O começo de muito político, ou religioso, ou líder, enfim, que hoje a gente olha e fala, esse cara é um safado, é um bandido, lá, talvez não tenha sido ali no começo. Não tenha sido essa a motivação do cara. Vai ver, ele não entrou lá para isso, mas ele foi virando isso porque o lado de fora nos modela, se a gente deixar. Então, eu faço o meu caminho. Eu não tenho condições de mudar o trânsito, eu não tenho condições de mudar o governo, eu não tenho condições de mudar o mundo e nem mudar vocês e nem mudar ninguém. Eu só tenho condições de mexer comigo e de mudar a mim. Então tudo que eu faço, inclusive isso aqui, inclusive está aqui, inclusive está na rádio, inclusive tudo mais, não tem o objetivo de mudar vocês. Tem o objetivo de mudar a mim. Eu sou um cara egoísta, eu assumo aqui o meu egoísmo. Sou eu que vou mudando sempre que eu me movimento. E se a minha mudança, e se a minha modificação, e se meu movimento interferir de alguma maneira no seu, eu não tenho controle sobre isso. Não é um poder meu, não é um movimento meu em você. É aquilo que eu falo, eu não estou aqui para te pegar para mim, eu estou aqui para te devolver para você. Não é para te puxar para mim. E nem para mim, e nem para o sentimento de incapacidade diante de um sistema que não muda, de um sistema que se... E eu acho mesmo isso que você falou, eu também acho. Eu não sei se você já ouviu falando isso na rádio, mas assim, eu sou um cara, não sei como é que vocês entendem isso, enfim, mas eu não acho essa coisa, nós estamos vivendo uma nova era de amor e felicidade no planeta, onde os planetas se reorganizam e há seres celestes interferindo nas pessoas. Eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas cada vez mais cruéis, egoístas. Exatamente, eu vejo as pessoas com cada vez menos capacidade de se ouvir e ouvir os outros, como insatisfação. Eu vejo movimentos, então eu não estou sozinho na minha constatação, que bom. Eu vejo movimentos de pensamento religioso que vão se impondo como novos, e as pessoas olham e apontam, tá vendo? Antes era religião judaico-cristã, e aquele pensamento ocidental cheio de culpa, e agora se abriu para uma nova era do amor. Eu só vejo mudança de linguagem, eu não vejo mudança de conteúdo, de olhar. Continua projetando. Eu não dependo mais do pastor, mas o meu mestre iluminado está lá. Tá, diz. Buscando mais essa consciência, né? Esse aquietar-se. Às vezes você pensa que você está sozinha nesse processo, mas quando você começa a parar, aquietar e olhar para o seu lado, você percebe que está todo mundo querendo a mesma coisa, né? Na verdade, as pessoas sempre quiseram a mesma coisa. As pessoas sempre sentem saudade de casa. Eu não vejo hoje mais interesse do que antes. Eu vejo as pessoas talvez mais cansadas do que antes. Porque o cansaço dessa caminhada é óbvio, vai acontecer. Está mais nítido, a pressão está maior. A insatisfação se torna cada vez maior também, porque a pressão é maior, você não vê solução para que isso se resolva e você vai carregando cada vez mais peso, né? Você não sabe como lidar. Pois é, mas a insatisfação, ela não é porta, ela não é janela, né? Ela pode me afunilar mais ainda, porque na mesma medida que, como você falou, a insatisfação, o cansaço, tudo isso aumente, e eu sinto que aumenta mesmo, na mesma proporção os ofertantes de paz e de soluções se multiplicam. Meu pai estava falando agora, quando a gente estava chegando, a gente estava falando sobre uma história, um assunto e tal, e ele estava dizendo o seguinte, se você saísse por aí dando respostas, dizendo para as pessoas, olha, isso eu sei, porque eu tenho um caminho, tal, é o que todo mundo quer ouvir. E é, porque as pessoas estão cansadas, porque as pessoas estão... E quem chega oferecendo respostas, talvez não leve em consideração que as minhas respostas não necessariamente se aplicam a você. Não são as mesmas que as suas. Você é um lugar, você é uma casa, você é uma causa, você é um ponto único de observação, e por mais que eu possa compartilhar
as minhas experiências, ou o meu olhar, ou a minha visão contigo, a minha perspectiva, enfim, que ela seja suficiente para que você chegue às suas conclusões e ela vai se modelar a você. Né? É aquilo que a gente está falando do mundo de fora que me oprime e tal. Mas quando eu não deixo que o mundo de fora faça comigo, o que o mundo de fora quer fazer com todos, ou seja, massificar, transformar todo mundo num robozinho, numa coisa só, numa massa, todo mundo que diz sim, 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 ou não, 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 desde que seja em grupo ou em massa, enfim. Exatamente, o sistema, né? O problema não é o sistema, o problema é quando o sistema se instala em mim. Não é o sistema que está fora. O que eu não posso deixar é que o sistema se instale em mim. Eu vivo no sistema. Eu moro numa capital, eu vivo num sistema, isso faz parte, mas eu preciso deixar que o sistema viva em mim. Então eu permaneço atento, e aí eu vou limpando as poeirinhas, eu vou limpando as sujeirinhas e vou me sentindo bem em casa. Quando eu estou em casa, eu me aquieto. Quando eu me aquieto, eu ouço, eu vejo, eu percebo, e eu não preciso mais ficar buscando, saindo atrás de respostas que tentam suprir isso que você falou, que a gente sempre teve, essa inquietude, isso sempre, não é hoje, não faz 500 anos, nem 1000, nem 2000, sempre. O ser humano projetava nos desenhinhos na caverna, na fé religiosa politeísta, deuses natureza, panteísmo, na tribo, no Ocidente e no Oriente. A única coisa que muda são os códigos. E o tempo, que se vinculam ao tempo onde eu vivo, à cultura onde eu vivo, são os códigos. Quando eu começo a perceber que a resposta não está no código, na linguagem, no tempo, no discurso, na construção filosófica, religiosa, mas está em mim. Então eu volto para casa e eu volto para aquele texto que quem está na rádio vai ler o texto depois, eu li aqui um texto novo, mas que fala sobre a luz acesa lá dentro, a lareira acesa, o cheiro do bolo, que eu me lembra do tempo da mãe, do tempo da casa, do tempo de infância, mas que também não é isso. Esse tempo só me traz de volta para algo que é meu não, algo que sou eu. E aí eu descanso e entendo que a casa sou eu. É isso. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar para a rádio? Alguém quer mandar um abraço para a mãe? Estou na rádio. Não, pedir uma música? Não, né? Então tá bom. Sei o quê? Depois a rádio, é que ele quer falar mal de vocês que estão ouvindo a rádio, então... Como, Sandra? A Sandra Santos está aqui, o William Migliatti, mandando beijo. Ivanel, Ana Mendes, a Alane... Quem? Eu estou repetindo aqui que eu não vi esse segundo nome que você falou. Kátia... Por que você não vem aqui falar? Então tem abraços para a rádio. Não, mas vem cá. Pronto, a Sandra Santos aqui. Oi, meninas. É que eu tô aqui com o Flávio. Vocês pediram para mim dar um beijo para ele. Então, Aninha, beijo dado. Ivanel, beijo dado. Kátia Briguês. Esqueci. Quem é? Viviane Araújo. Quem mais, Will? Me ajuda? Ana Mendes. Muito bem. Então dá o beijo. Pronto. Tá dado, hein, meninas? Obrigado. Então, quem ficou na rádio, valeu. A gente continua com a programação. Depois tem reprise do Mensagens às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã. E, de repente, eu não vou prometer, mas se eu conseguir gravar isso, acho que deu. Eu acho que está gravando. E aí eu depois retransmito, aí aviso, enfim. Tá? Beijo para todo mundo. É isso aí. Fique bem. E a gente vai continuar aqui, mas na rádio a programação continua normal. Agora tocando músicas e depois às 3 tem mensagens que chegam pela manhã.